Agora a gente entra no volume e baseado no objetivo do nadador, tá legal? Então vamos lá. Quantos meses de periodização? Eu indico que no mínimo 12 semanas, então 3 meses, é 1/4 do ano, né? Isso gera, além de um estresse físico, gera um estresse emocional também, tá? Então é importante levar em consideração esse estresse emocional. Então eu acho que 12 semanas é o mínimo. Dentro dessa periodização, tem que levar em consideração que o atleta pode ficar doente, que ele vai ter uma viagem, vai ter um trabalho. Então o volume ele não pode ser o mínimo possível. É legal ter uma gordurinha de volume para esses dias, né, ou essa semana que o atleta não consiga treinar por conta de algum compromisso particular. Eu separei assim, ó, o volume da prova, o nível, se é iniciante, intermediário ou avançado, e aí eu coloquei quantas vezes por semana, e no mínimo, para treinar, e no mínimo, qual volume por semana, por dia é ideal desse atleta nadar. Tá legal? Foi assim que eu coloquei. Então vamos lá, ó. Provas de 1 km a 2 km, pode ser que seja 500 metros também. Qual que é o mínimo que esses atletas devem nadar? Um atleta iniciante, o cara que está começando, já sabe nadar, tá, pessoal? Todas as provas que eu estou falando aqui, todos os volumes que eu falar, é de gente que já nada. Não estou falando de iniciante que tem medo de entrar na água, que não sabe bater perna, não sabe respirar nem nada. Estou falando de atletas que já nadam, tá bom? Mas que vão começar a participar dessas provas de 1 a 2 quilômetros. O atleta iniciante, mínimo 3 vezes por semana. Tem gente que consegue com 2 vezes? Consegue. Tem gente que pode 5? Pode, mas o mínimo 3 vezes por semana. Eu acho fundamental o contato com a água. Então, no mínimo, essa pessoa vai nadar 3 vezes por semana, um volume de 1,5 km. Que semanalmente ele vai nadar 4,5 km por semana, que é no mínimo o dobro da prova dele. Então, se ele vai fazer uma prova de 2 km, se ele está treinando 4,5 km por semana, ótimo. Você vê que não é um volume grande de treino, mas é um volume que garante que ele vai completar essa prova de 2 km. O atleta intermediário, que é aquele atleta que já quer ter um resultado melhor, já tem uma vivência maior, né? Então, quanto esse atleta treinaria? 3 vezes por semana, no mínimo, 2 km por dia. 2 a 2,5 km por dia. Porque ele já quer um resultado, ele já está visando, o objetivo dele, além de completar a prova, já é obter um resultado. E o atleta mais avançado, que é o atleta que vai entrar para competir. Lembrando, para quem está entrando agora, eu estou falando de atletas amadores, hein? Não estou falando de atletas profissionais. Nível avançado, 3 vezes por semana, 2,5 km a 3 km. Então nós estamos falando de 7,5 km a 9 km por semana, tá bom? O que conta? A soma da semana. O mais importante é a soma da semana. Provas de 2,5 km a 5 km. E nível iniciante, o que eu indico? 4 vezes por semana. Já é um volume maior de prova. Para a gente distribuir o volume de treino em 3 vezes por semana, para andar 5 km, já fica um pouco mais complicado. E quanto mais contato o atleta tem com a água, mais domínio ele vai ter do meio líquido. Então, 4 vezes por semana, um volume de 2 a 2,5 km. Isso para o atleta que está iniciando nessas provas de 2,5 km a 5, tá? Volume de 2 a 2,5 km. Então, estamos falando de 8 a 10 km por semana. O atleta intermediário, que já pensa num resultado aí. 4 vezes por semana, no mínimo 4 vezes por semana, 2,5 km a 3 km por dia, tá? Então, estamos falando aí de 12 km por semana. Vocês podem ver que normalmente vai quase o dobro do volume da prova. Se a prova é 5 km, vai nadar aí de 10 ou um pouco mais, tá? E o avançado, 4 vezes por semana, de 3 a 4 km. Grande parte do meu grupo, por exemplo, treina em média 3,5 km a 4 km por dia. E são atletas que tranquilamente cumprem provas de 5, 7 km tranquilamente, tá? Treinando no dia a dia, uma rotina normal de treino, conseguem fazer provas de 5 a 7 km com tranquilidade, tá bom?
Volumes de 5,5 km de prova de 5,5 km a 8 km por dia. Então já aumentou bem o volume de prova, hein? O volume da prova, né? A metragem da prova. 5,5 km a 8 km as provas. 4 vezes por semana, no mínimo 4 vezes por semana. Se puder treinar mais, melhor, porque a gente consegue distribuir melhor esse volume de treino. De 4 a 5 vezes por semana, 3 a 3,5 km. Atleta iniciante, aquele atleta que quer ir para a prova, completar a prova com saúde, tranquilo, terminar a prova bem, tá? Então, 4 a 5 vezes por semana, de 3 a 3,5 km. Então, estamos falando de 12 a 15 km por semana. Vê aí, ó, já é o dobro da prova, né? Se a prova tem 5,5 km e vai nadar 12, é dobro. Se vai nadar 8 km, nós estamos falando de 15, 16, é o dobro da prova. Então, uma boa referência é nadem o dobro da prova por semana, tá bom? Nesses volumes, hein? Nesses volumes, de 1 a 8 km. Atleta intermediário, que já quer um resultado um pouco melhor, 4 a 5 vezes por semana, 3,5 km a 4 km por semana, tá? Por dia. 3,5 km a 4 km por dia é o que esse atleta vai nadar. E o atleta avançado, 5 vezes por semana, 4.000. Esse cara, o avançado, ele quer resultado. Então, se ele não nadar pelo menos 20 km por semana, é difícil dele ter um rendimento bom. Se tem um histórico de atleta anterior, for um baita de um atleta, pô, esse cara vai render. Mas assim, em geral, 20 km é um volume bom para participar de provas até 8 km. Agora vamos lá para as provas mais longas, 10 a 15 km. O atleta iniciante, não recomendo fazer, tá? Se é um atleta que não tem muita experiência ainda em prova, tem experiência em provas mais curtas, calma, segura um pouquinho, não vai para 10, 15 km de uma vez, tá bom? Porque não é só a questão do condicionamento, mas é a questão da vivência ali no local, né? No dia da prova, no dia do desafio, né? Então, não vai de uma vez para esse tipo de volume, tá bom? A não ser que faça um simulado, beleza, mas uma prova para o iniciante, não indico fazer prova de 10 a 15 km, porque é um volume grande. Nós estamos falando do atleta nadar por mais de 3 horas, no mínimo mais de 2 horas e meia, mas em geral mais de 3 horas. O atleta intermediário, no mínimo 4 vezes por semana, porque aí já entra naquela disponibilidade de tempo da maioria deles, de vocês, né? Então, eu falo deles, mas é de vocês, né? 5 km, de 4 a 5 vezes por semana, 4 a 5 km por dia. Vai nadar 10 a 15 km, 4 a 5 vezes por semana, no mínimo 4 km por dia. 4 a 5 km por dia. Então nós estamos falando de um volume aí de 20, 25 km por semana. É um bom volume de treino, mas não é um volume assustador. Não é um volume que vocês vão ficar extremamente cansados, fadigados e de saco cheio, não. Desde que tenha uma periodização bem equilibrada. A intensidade, o descanso, né? O volume mais alto, o volume mais baixo. E o avançado vai nadar de 5 a 6 vezes por semana, de 5 a 6 quilômetros. Aí vai nadar bastante, 25, 30 quilômetros. O cara que quer disputar, tá bom? Acima de 15 quilômetros, iniciante, calma, ainda não. Volto a dizer, o Hamilton até colocou, lascou, escrevi numa de 10, não tem problema. Se é um simulado, se é um evento fechado, sem problema, porque a segurança é diferente, o tempo limite de prova é diferente, né? O grau da pressão é diferente, né? Então, fica tranquilo. Agora, entrar numa prova de 10 km, vou participar de um evento que tem 300 pessoas, vou nadar 10 km pela primeira vez e eu treino 10 km por semana. É muito arriscado, não convém, tá? Não convém. Acima de 15 km, então estamos falando acima de 15, nós estamos falando de ultramaratona. São provas de ultramaratona, isso estipulado pela Federação Internacional de Natação, a FINA. Tá? Acima de 15 km é considerado ultramaratona. Então,
treino no mínimo 5 vezes por semana, tá? Para poder distribuir bem esse volume. Na semana fazer o volume da prova ou mais. Então, se vai nadar uma prova de 24 quilômetros, fazer um volume de 24 quilômetros ou mais por semana. O atleta avançado vai nadar 5 a 6 vezes por semana, mesma coisa. O volume da prova no mínimo ou mais. Tá bom? Então, esses são os volumes das provas que eu indico, tá?